Lucas capítulo 19, versículo 1. Talvez você já tenha lido muitas vezes essa passagem. Ela é muito conhecida, muito pregada, né, pelos pastores. Mas preste atenção. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Humanamente falando, isso já era motivo de sobra para que Jesus nem passasse perto daquele homem. Ele era publicano. O que significa isso? Ele era um coletor de impostos. Ele era rico. Por quê? Porque ele defraudava as pessoas. Ele cobrava propina além do que as pessoas deviam de impostos. Ele roubava. Então, ele era um ladrão. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Uma multidão, Jesus vindo, para avistar Jesus, ele estava em desvantagem em relação às outras pessoas, porque ele era pequenininho. Então ele, muito interessado em conhecer Jesus, subiu numa árvore. Tem músicas que falam disso, enfim. Tem história para criança. Quadrinhos, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quer dizer, Jesus se hospedou na casa dele. Olha que honra, que privilégio, né? Você ter Jesus hospedado na sua casa. A mente das pessoas travou, né? Especialmente das religiosas, porque ninguém conseguia entender. Ele vai entrar na casa logo desse aí. Tem tantas casas em Jericó, ele vai entrar justo na casa do pior homem, pior pecador de Jericó. Mas é que aquele homem era um homem pecador, sim, verdade, mas ele demonstrou um interesse de conhecer Jesus. Ele queria conhecer. É isso que faz a diferença para quem quer receber o Espírito Santo. Não é o super santo que vai recebê-lo, embora a santidade seja importante na vida de quem quer ter um relacionamento com Deus, mas não é ser super santo, é a sede que você tem, o desejo que você tem de conhecer Jesus. Então o desejo dele era tão grande que ele subiu numa árvore. E Jesus para e diz: me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o como? Alegremente. Parecia uma criança, né? Zaqueu parecia uma criança. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus foi criticado, não aceitaram. Normalmente é assim. A mente humana não entende as coisas do Espírito. Se o mundo elogia, cuidado. Se o mundo abomina e odeia, preste bem atenção nessa pessoa. Tudo que o mundo ama não tem nada a ver com Deus.
tudo que o mundo odeia, então preste atenção, porque ali tem luz. Porque o mundo odeia a luz e ama as trevas. O mundo jaz no maligno. Se nós fôssemos elogiados pelo mundo, se você ouvisse as pessoas falar, você está indo aonde? No Universal. Puxa, que maravilha! Olha, essa igreja é maravilhosa, essa igreja... Você pode até ouvir um ou outro falar isso. Mas a maioria torce o nariz e diz, aonde? Logo nessa. Lá é um covil de ladrões. Eles fazem lavagem cerebral. Lá eles tiram tudo das pessoas. Quem ouviu muito disso já? Então, esse ódio, essa ira das pessoas que nunca colocaram os pés dentro da igreja, isso é ruim, mas é bom, porque sinaliza exatamente esse tipo de coisa aqui. O mundo não aceitou, as pessoas não aceitaram o que Jesus fez, criticaram, murmuraram pelo fato dele entrar na casa de Zaqueu. Quando o mundo não aceita, não entende, é porque a coisa é certa. Quando o mundo aplaude, tome cuidado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Imagine que depois daqueles dias, Zaqueu foi visitando cada casa de onde ele tirou mais do que era para tirar de impostos. Imagine ele batendo na porta da casa: seu fulano, o camarada disse, já vem esse ladrão de novo, vai pedir propina, já veio aqui para me prejudicar. E chega lá Zaqueu com um saquinho: tudo que eu tirei do senhor, tem 4 vezes mais aqui, tá? Toma aqui, eu estou devolvendo. Pessoa por pessoa, me perdoe, por favor, me perdoe. E restituindo 4 vezes mais quem ele tinha roubado. Imagina. Na hora em que ele falou isso, na hora em que ele tomou essa decisão, Jesus vai e diz assim, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Abraão, você sabe, foi aquele homem que atendeu um chamado de Deus, trocou toda a estabilidade que ele tinha em Harã, na casa de seu pai, e partiu para o deserto rumo à terra que Deus lhe mostraria. Ele via o que Deus mandou ele deixar, mas ele não via o que Deus disse que ia dar. Ele trocou o visível pelo invisível. E não podia ter filhos, 75 anos. Mas Deus disse que se ele o obedecesse, faria dele uma nação. E você sabe que por causa dessa fé e dessa obediência, das entranhas de Abraão e Sara, nasceu Isaque, e de Isaque, Jacó,
e de Jacó 12 filhos, de 12 filhos 12 famílias, 12 tribos, e a nação de Israel, que existe até hoje, se formou. Mas essa nação de Israel, os judeus, são descendentes biológicos de Abraão, da genética. Porém, Deus também falou a Abraão: na tua descendência, todas as famílias do planeta vão ser benditas. Não seria só a nação de Israel. Por que Deus falou isso para Abraão? Justamente por causa desse que viria nascer da descendência de Abraão e que entrou na casa de Zaqueu. Quem foi? Jesus. Quando Jesus nasceu, Jesus é descendente biológico de Abraão. Jesus deu a vida dele na cruz, de maneira que todos aqueles que imitam o patriarca Abraão, sejam judeus, gregos, sejam italianos, brasileiros, japoneses, não importa de que parte da terra, todas as famílias, todos esses se tornam também descendentes de Abraão, filhos de Abraão e herdeiros da promessa feita a Abraão. Tanto das promessas no presente, que é uma vida abundante, como no porvir, e principalmente no porvir, a vida eterna. Então hoje, o que aconteceu com Zaqueu pode acontecer com qualquer pessoa aqui. Bispo, é que o senhor não sabe do meu caso. Eu fumei maconha, pedra de crack e cocaína hoje à tarde. Você é um Zaqueu. Se você decidir mudar de vida agora e se arrepender disso, e entregar sua vida para Jesus e parar de errar, essa frase que foi dita para Zaqueu, o Espírito Santo vai falar com você hoje aí. Hoje houve salvação para você. E você vai ser chamado de filho de Abraão. Ou alguém pode dizer: bispo, eu sou uma mulher aqui sentada. O senhor não sabe não, no meu caso. Eu sou uma prostituta. E hoje à tarde eu me deitei com vários homens. Você pode ser um Zaqueu também. Agora, se você decidir mudar. Você pode ser um membro da igreja que tem o título de cristão ou de evangélico, como queira, batizado nas águas, frequenta a igreja há anos, só que você, na verdade, não é um cristão. Você só põe uma máscara quando chega aqui, mas você faz coisas que a sua família não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Que você é uma dracma perdida dentro de casa. Tem as ovelhas perdidas lá fora, mas tem as dracmas perdidas dentro de casa. Ou seja, a pessoa está perdida dentro da igreja, porque ela vem na igreja, mas ela vive na prostituição. Mas não é prostituição de sair para a esquina ali e vender o corpo, não. Ela vive uma vida sexual ilícita fora do casamento. Com o namorado, com a namorada, com o noivo, às vezes tem gente que, como diz o outro, hoje em dia essa moda de sexo casual. Então é uma dracma perdida dentro de casa. Você faz coisas erradas, você vem na igreja há muito tempo, mas você continua não sendo pecador, porque todos nós somos, não, você vive no pecado. Hoje você pode ouvir a voz de Deus dizendo para você: você é filho de Abraão, se você se arrepender. Não importa a condição aqui agora. Você pode, é só você falar: eu sou, entre aspas, um Zaqueu, bispo. Tem jeito para você. Conversão, guarde o que eu vou dizer para você. Conversão é uma decisão. Zaqueu não fez uma oração de 30 minutos, embora a gente vá buscar bastante daqui a pouco. Zaqueu não cantou um hino.
Zaqueu não levantou as mãos e falou: entra na minha casa, entra na minha. Embora a música seja bonita. Ele não cantou um hino, ele não cantou um louvor, ele não. Zaqueu só disse: eu vou mudar, eu vou me consertar, eu vou abandonar o que está errado, a partir de hoje eu vou fazer o que é certo. Acabou, é isso aí que Deus quer. É decisão. Amém, pessoal? Jesus falou: esse é filho de Abraão. O que acontece quando um filho de Abraão morre? A Bíblia diz que vêm os anjos, não foi lá a parábola do rico e Lázaro? Os anjos vêm e pegam a pessoa e levam para o quê? O seio de Abraão. Então, toda vez que morre um salvo, é mais um filho que está chegando lá no seio de Abraão. Abraão recebe seus filhos. Olha aí, Deus pegou um que não podia ter filhos e hoje ele tem um número incontável de filhos. Todo salvo é filho de Abraão. E por que ele é filho de Abraão? Porque ele imita Abraão. Abraão obedeceu. Abraão renunciou sua vontade para fazer a de Deus. Abraão foi para onde Deus mandou. Abraão viveu uma vida de renúncia. Então, para você ser filho de Abraão, você tem que imitar Abraão. Nem todo mundo que frequenta uma igreja A, B ou C, inclusive universal, significa dizer que seja filho de Abraão. Filho de Abraão é o que pratica as obras de Abraão. Você não faz a sua vontade, mas você faz a vontade de Deus. Você obedece a palavra, sentindo vontade ou não. Isso é ser filho de Abraão. Quando Deus falou com Abraão: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode. O céu devia estar aquela coisa de fotografia. Vocês já viram aqueles... Já viu aquelas fotos que só a lente da câmera enxerga aquelas estrelas? É demais. Parece poeira no céu. Um dia, nós dormimos no Monte Sinai. Você sabe que quanto menos luz, mais o céu fica estrelado, não é? Eu me lembro que a gente passou uma noite no Sinai e a gente orava de hora em hora. E aí, quando acabava uma oração, a gente ia para o saco de dormir, porque à noite faz frio no Sinai, mesmo no verão. Lá no topo. E aí a gente entrava no saco de dormir e ficava esperando a hora da outra oração e ficava deitado nas pedras, olhando para o céu, no meio do deserto. Pessoal, é glorioso. O céu do deserto de noite. Eu lembro que eu ficava olhando as estrelas assim, mas era tanta estrela, tanta estrela. E eu me lembrei da noite de quê? De Abraão. Não dá para contar. Cada estrela é um de nós, quer dizer, um dos filhos de Abraão. Cada pessoa que morre e vai para o seio de Abraão é um filho de Abraão. Então, você pode se considerar a pior criatura da terra. Você pode se tornar agora, como Zaqueu, você pode virar um filho de Abraão. Basta você tomar uma decisão. Bispo, eu não estou sentindo vontade. Mesmo assim, tome a decisão. É igual batizar. O diabo engana as pessoas. Tem gente assim: eu não me batizei ainda porque eu não senti de fazer isso. Está escrito, por acaso, aquele que sentir e for batizado vai ser salvo? Está escrito o quê? Aquele que crê. Não é, você não tem que sentir nada, você tem que crer. Eu creio, então vou me batizar, vou me entregar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz assim, ó: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo,
E nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro ou estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro ou estrangeiro, né, para mim. No mundo em que nós vivemos, nós estamos sujeitos a ouvir muitas vozes, há muitas vozes, como há vários idiomas. E cada voz tem um sentido. Se você ligar agora a televisão e assistir algum programa, daqui a pouquinho vai vir um comercial em que alguém vai dizer que é bom comer isso, é bom beber aquilo, é bom vestir isso, é bom vestir aquilo outro, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Então, a todo momento, nós estamos ouvindo alguma voz que tenta dar alguma direção para a nossa vida. Existem pensamentos. Se você passa por um problema com um filho na família, vem alguém e te diz assim: ó, isso acontece nas melhores famílias. Pronto, é uma voz cujo sentido é conformar você, é fazer você aceitar. Sim ou não? Aceitar o problema. A nossa vida, pessoal, ela vai ser amanhã, no futuro, resultado da voz que eu escolho seguir. A direção que eu dou à minha vida, através das minhas escolhas, das minhas decisões, essa direção vai interferir no meu futuro. Então existem muitas opiniões. Você vê que existem pessoas que dizem: olha, o certo é você crer nisso aqui. Se você quer vencer, então você tem que acender uma vela para aquilo ali. Se você quiser que as coisas deem certo, você tem que ler o horóscopo todo dia. Tem gente que faz isso, né? Às vezes a pessoa está há muito tempo até na igreja e continua ainda indo lá no jornalzinho para ver o que o signo fala. Mas na verdade todas essas vozes são para fazer com que você deixe de tomar as decisões certas e entender que a sua vida está na sua própria mão e que depende das escolhas que você fizer, da voz que você decide dar ouvidos. São vozes. É só você chegar no trabalho e falar assim: ah, eu estou sentindo não sei o que na garganta. Já vem um dizer assim: ó, romã. É bom tu fazer chá de romã. Se você der 10 passos e falar para outra amiga, ele fala assim: é bom gengibre. Faz um chá com gengibre que é bom. Se você for no outro setor do seu trabalho e contar para outra pessoa, fala assim: eu tenho um remedinho, inclusive lá em casa acho que ainda tem um pouquinho, que eu usei um tempo atrás, que é batata. É como diz o ditado: de médico e louco todo mundo tem um pouco. Mas é querendo ajudar. Mas sempre tem alguém para dizer o que você deve fazer na sua vida. Até sem você pedir, as pessoas lhe dão conselho. Se você chega para alguém e fala do problema no seu casamento e diz assim: meu marido, eu acho que ele está me traindo. Aí vem uma amiga e diz assim: boba, você é nova, vai ficar sofrendo, arruma outro também. Sim ou não? Sempre tem alguém. Ou então diz assim: o que teu coração te pede? Faz o que teu coração te manda. Aí tem a voz do coração. Então são vozes que não acabam mais. É voz do coração, é voz do vizinho, é voz da televisão, é voz da religião, é voz dos ex, das pessoas que um dia fizeram parte da igreja e saem. São vozes e mais vozes e mais vozes e mais vozes. E só tem uma voz que vai te trazer segurança.
Você só vai ter segurança para o seu futuro se você decidir ouvir uma voz. Que voz é essa? A voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz da fé. Por isso, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela deixa de ser influenciada pelas outras pessoas e passa a ter convicção daquilo que ela tem que fazer. Por isso, o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Porque quem tem o Espírito Santo não vive como uma barata tonta, sabe? Uma hora a pessoa fala com um e a pessoa fala, vai para a direita, ela começa para a direita. Daqui a pouco alguém fala, não, não é para a esquerda, ela vai para a esquerda. E ela vive, sabe? Sendo influenciada pelos outros. Não, quem tem o Espírito de Deus tem ânimo resoluto, sabe qual é o seu propósito de vida, sabe de onde veio e para onde vai. Amém, pessoal? Aí você entende por que razão Deus separou Abraão da sua parentela. Por que Deus não fez Abraão ter um filho lá em Harã, onde ele estava, quando ele foi chamado por Deus aos 75 anos de idade? Por que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei? Primeiro, para provar a fé de Abraão, porque você trocar uma coisa que você vê por outra que Deus diz, te mostrarei, você não viu ainda, você tem que crer na palavra de quem está falando com você. Então era uma maneira de provar a fé. E a outra razão era justamente para que Abraão não estivesse mais perto de pessoas que poderiam influenciá-lo com uma voz negativa. Se mesmo saindo de Harã, ele cometeu alguns deslizes. Houve um momento na vida de Abraão que Sara chegou para ele com uma vozinha e disse, Abraão, rapaz, se a gente não resolver isso agora, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ser pai, não. Eu já não posso ter filho porque eu sou estéril. Você, a idade está chegando, está passando. E Deus não cumpriu ainda o que prometeu. Abraão, faz o seguinte, deita com a minha escrava, com Agar, e tenha filho com ela. Ele deu ouvidos à voz da mulher, deitou com a escrava, nasceu Ismael, nasceram os árabes, e até hoje tem problema entre os descendentes de Ismael e os de Isaac, os judeus. Porque ele deu ouvidos à voz de Sara. Na hora em que veio a fome sobre a terra, a seca, ele ouviu a voz das circunstâncias e decidiu ir para o Egito. E lá no Egito o rei pegou a mulher dele, Sara, e levou para o palácio. Ele gemeu. Se ele, sendo separado e vivendo no deserto, já teve momentos que vozes que vieram de fora o atrapalharam na sua fé, imagine se ele tivesse ficado lá em Harã, perto do irmão que era idólatra, perto do pai que era idólatra, perto das pessoas que conheciam a ele. Toda hora ia havia alguém para dizer, não, não faça isso, não, Abraão, é por aqui. Por isso Deus o separou. Amém, pessoal? Então a gente tem que seguir o exemplo de Abraão. Alguém pode dizer assim, bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu acho que eu tenho que mudar lá para os desertos, lá para a Arábia, e ficar longe de todo mundo? Não, isso não é possível hoje. Mas se você quiser ter vida com Deus, e que os propósitos de Deus se prosperem na sua vida, então você, mesmo vivendo aqui, junto de parentes, na sociedade que a gente vive, você tem que se fazer bárbaro ou estrangeiro para as vozes desse mundo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O que é se fazer estrangeiro para as vozes desse mundo? Por exemplo, atendi essa semana uma senhora, talvez ela esteja até aqui. Ela foi no médico e o médico deu o diagnóstico de um problema que ela está, um probleminha.
Mas o médico já falou de um pode ser. O médico falou assim, ó, seu problema é esse e ele pode estar relacionado a isso, pode ser isso. O médico não disse que é, ele só falou que pode ser. Pronto, perdeu o sono, não dorme mais. Quem está me entendendo faz assim. E às vezes a pessoa vem para cá e participa de reuniões de 1h30 de duração, 2 horas de duração, a pessoa recebe palavra, a voz que a gente traz, eu duvido que um pastor suba aqui para trazer para você uma palavra de derrota. A gente está sempre trazendo para você uma palavra de fé, e a pessoa, ela acumula horas e horas e horas de mensagens de fé, e às vezes ela ouve uma palavrinha de uma pessoa lá fora, e ela já desaba. Então, quando você ouvir alguém com palavra que vem para te trazer dúvida, se faça de estrangeiro. Amém, pessoal? Estrangeiro é o seguinte, você não está entendendo nada, entrou por aqui, saiu por aqui. Você respeita o médico, como eu respeito, a gente respeita a medicina, mas se vem uma palavra de desengano, você faz de conta que ele é japonês, está falando hebraico com você, está falando japonês, está falando uma língua que você não tem a menor ideia do que seja, entra por aqui, sai por aqui, seja estrangeiro nessa hora, porque o mundo está cheio de vozes, mas na hora que vem palavras para colocar dúvida em relação à sua fé, você está indo lá na Universal, e a Universal isso, a Universal aquilo, eu li o jornal isso, a revista tal falou aquilo, e não sei o que na televisão falou isso, entra por aqui, sai por aqui, seja estrangeiro. Amém, pessoal? Se faça estrangeiro para as vozes que são para trazer dúvida para você, porque Abraão viveu separado e ele só ouvia a voz de Deus. Então é assim que a gente tem que viver nesse mundo. Cuidado com as vozes que você ouve. E aí é a necessidade de você receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um GPS espiritual dentro da gente. Você diz assim, Senhor, quero casar certo. Coloca lá no GPS. Ir para onde? Você coloca, quero casar certo. Aí é só você ir. Estou fazendo essa comparação para você entender como que funciona. O Espírito Santo vai começar assim, ó. Esse aí não, hein? Esse aí é desequilibrado. Tu casar com ele, vai te bater. Você, para a direita, desvia. Aí você vai e encontra outro ou outra. O Espírito Santo diz assim, ó, essa aí está só te enganando, está te fazendo de cristã, mas não tem nada de Deus não, a roupa dela parece uma pombagira. Aí você, para a esquerda. Quando chegar na Rebeca, sabe, Rebeca que foi encontrada no poço para Isaac, o Espírito Santo vai dizer assim, pode botar aliança no dedo que é essa daí, casa, e aí você vai ter um casamento que vai te dar suporte para ser salvo. Amém, pessoal? Você precisa prosperar nos seus negócios, e aí vem às vezes para assassinar seu sonho e diz assim, olha, fiz um levantamento disso, daquilo, de números tal, não sei o que, o endereço tal, isso aqui, a probabilidade desse negócio dar errado é muito grande, se eu fosse você eu não entrava, mas às vezes é uma coisa da fé, e o Espírito Santo fala, vai que eu sou contigo, o deserto vai virar um manancial de águas, você tem a certeza? Vai ali. Então quem tem o Espírito Santo vai ter sucesso nas decisões dessa vida, mas principalmente Ele vai te guiar pelos caminhos da justiça, para que você tenha a salvação da sua alma e tenha a vida eterna. Quem está me entendendo faz assim. O Espírito de Deus veio sobre Abraão e deu direção para ele a tudo. Bispo, o que eu tenho que fazer para o Espírito Santo vir sobre mim? Sai de Harã. Deus disse, sai da tua terra. Harã era a terra do pecado, era a terra da idolatria, do paganismo. Então, se você quiser ter o Espírito Santo, sai de Harã.
Sai do adultério, sai da mentira, sai da vida errada, da vida louca, sai daquilo que você sabe que não te acrescenta nada e vem para o reino de Deus. Passa pela porta de Harã, que hoje é o Senhor Jesus, e você vai ter vida e vida com abundância. E o Espírito Santo